Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar. O nosso canal do YouTube agora a gente vai ter esse quadro de perguntas e respostas que as pessoas estão fazendo lá no Instagram. E a primeira pergunta aqui que eu quero conversar, achei bastante interessante. Tem escritos de uma profeta que revela coisas que a Bíblia não revelou. É válido biblicamente? Isso é uma das coisas mais perigosas na história do cristianismo. Só para te situar, todas as seitas começaram exatamente assim. Uma revelação, alguém que o anjo falou, uma profetisa que falou, um profeta que falou. Então, tome bastante cuidado quando qualquer pessoa reivindica uma autoridade, não precisa ser nem igual, pode ser semelhante à da Bíblia, já foge. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. A gente não precisa buscar em outro lugar respostas para a vida, respostas para a sabedoria. Então, profeta que revela coisas que a Bíblia não falou, foge disso. Você não precisa disso. E na medida que se você se aproximar disso, você vai se contaminar. Em outras palavras, de uma forma muito direta, isso não é para um cristão. A próxima pergunta aqui eu acho muito interessante. É proibido usar a corrente de cruz? Sou cristão. Essa eu vou até tirar o óculos aqui, que eu me emocionei. É muito interessante perceber que na história da igreja, a cruz ou o crucifixo, ou até mesmo o sinal da cruz, eram usadas num ambiente muito diferente. Então, quem usava, por exemplo, esse pendente, ele estava dizendo, testemunhando para a sociedade que eu sou um criminoso que deveria estar na cruz. Então, esse símbolo da cruz não era um amuleto de proteção. Na realidade, era uma confissão de culpa e era uma confissão de crença. Não era a sociedade que deixa eu refazer. Não sou eu que preciso me proteger. Sabe aquela coisa de filme de vampiro, né? Que o cara pega ali a cruz e mostra pro vampiro e o vampiro sai correndo? Essa relação de que a cruz vai me proteger de outras coisas. A cruz era usada exatamente no sentido contrário. A cruz era usada para que as pessoas se defendessem de mim. Eu sou o perigoso. Eu sou o pecador, eu mereci a cruz e o meu Cristo veio no meu lugar. Então é muito triste perceber como ao longo da história da igreja, essa tradição que era super interessante de um reconhecimento de culpa e depois um reconhecimento de dependência do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Então a pergunta que eu faço para você, e aí eu vou tentar fugir um pouco da sua resposta, mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Por que você usa a cruz? É só uma questão estética? É um amuleto para te proteger dos vampiros gospel? Ou é uma confissão de culpa e rendição? A minha resposta depende de como que você vai me responder isso. Vamos para a próxima pergunta? O que fazer quando uma pessoa se sente inquieta com a sensação de não estar no ministério, uma instituição que parece não fazer sentido? Essa pergunta é uma pergunta bastante séria, bastante delicada e existe pelo menos duas direções a seguir. Em algum momento todo mundo vai se sentir em algum lugar que não faz sentido estar. Então tome cuidado, porque isso é uma experiência de todo cristão. Em algum momento a gente vai avaliar e na nossa avaliação a gente vai se perceber estranho, a gente vai se perceber fora do lugar. E isso pode haver com o nosso crescimento, isso tem a ver, às vezes, com o nosso processo de maturidade, e às vezes a gente percebe que a gente está amadurecendo e as pessoas que estão do nosso lado não estão amadurecendo junto com a gente. Ou no sentido inverso, a gente está passando por um problema difícil e a gente chegou no fundo do poço e parece que as pessoas não estão conectadas com a gente. Então, a primeira coisa é, esse sentimento de inadequação, estou fora do lugar, não se apresse, não se precipite, porque ele pode significar muitas coisas diferentes, mas pode significar muitas coisas diferentes a respeito de você mesmo. Verifique se esse sentimento tem a ver com alguma mudança no seu coração. Então isso é a primeira parte que você precisa gastar tempo para descobrir. Você está mudando, né? Se você está mudando para melhor, você está mudando para pior. Então essa é a primeira busca com o Espírito Santo que você deve fazer. A segunda direção obviamente, não tem a ver com você, mas com a instituição. E mais uma vez, deixa eu só abrir o parênteses, porque 99% das pessoas, quando vão falar isso, o lugar que eu estou não está legal, eu estou pensando em sair. A maioria das pessoas pensam que fazem uma avaliação crítica do lugar sem conseguir fazer uma avaliação crítica de si mesmo. Eu gosto de pensar, a gente merece estar no lugar que a gente está. Isso não é uma crítica, mas em que sentido?
Deus tem as nossas vidas na mão, Deus é soberano, então não existe aleatório para Deus, ok? É muito comum hoje instituições que não são bíblicas, ou então instituições onde o discipulado é uma coisa hierárquica, né? O pastor olhando para baixo, dando de dedo na cara de todo mundo. Instituições que não sabem minimamente a diferença entre graça e lei. Instituições que não sabem não têm a experiência de ter sido revestido pela justiça de Cristo, pela misericórdia do Redentor. Então, a gente está vivendo épocas onde as igrejas são doentes. Todo mundo vai sair das igrejas doentes? Se todo mundo sair das igrejas doentes, eu acho que vai sobrar uns 2% de igreja. Não vai ter mais igreja. Por uma questão de lógica, tem que ter crente disposto a estar nas igrejas doentes para que essas igrejas doentes se tornem mais saudáveis. Isso é uma questão de lógica. Não dá para sair todo mundo. Vai sair todo mundo de todas as igrejas, então todo mundo vai ficar sem igreja. Então, quem são as pessoas que vão ajudar a igreja a se tornar uma igreja mais saudável? A pergunta é, você consegue contribuir para que a sua igreja se torne mais saudável? É muito importante que você consiga responder isso. Porque se você puder, se você se sentir chamado por Deus para ajudar com que a saúde da sua instituição melhore, seja remédio, ok? Porque todo mundo só quer ser paciente, mas pouca gente quer ser remédio nos lugares onde estão. Então eu quero te estimular. Talvez, e aí eu não estou falando para você sair batendo de frente com todo mundo, não. É sobre ser remédio, é sobre ser a substância que vai ajudar as pessoas a se tornarem mais saudáveis. Mas existem alguns casos, sim, que as instituições chegaram no nível de heresia ou de doença espiritual que deixaram de ser igreja, que aí o melhor caminho é sair. E aí, para a gente tentar simplificar isso, quando destituírem Jesus Cristo do trono, quando destituírem a palavra de Deus da sua primazia, significa que a sua jornada chegou ao fim. Vamos para a próxima pergunta. Tenho desejo pelo episcopado, mas o ministério não me chama. O que fazer? Muito interessante, porque quando Paulo fala isso, né, quem deseja o episcopado é boa coisa, ótima coisa almeja, e provavelmente pela expressão que você está usando, você já leu esse versículo. Então, a Bíblia te estimula, eu quero te estimular, você está desejando uma excelente coisa, uma excelente coisa. Mas só que quem tem que te chamar não é o ministério, quem convoca as pessoas é o próprio Espírito Santo. Então, cuidado para não confundir Espírito Santo com uma instituição. Então, as portas fechadas no ministério não significa que o Espírito Santo não esteja agindo no seu chamado, muito pelo contrário. A maioria dos pastores e líderes que eu conheço já tiveram portas fechadas. E uma das ferramentas do Espírito Santo mais importante na construção de um caráter de um líder, de um obreiro, é paciência, é dependência. Pensa em Davi, querido. O ministério não chamou Davi, mas Davi chegou onde tinha que chegar. Então, você realmente acredita que Deus está plantando esse desejo no seu coração? Porque aquilo que Deus planta floresce. Então não tenha medo de florescer. Talvez o seu olhar precisa ser desviado de olhar demais para instituições, como se o florescimento do seu ministério dependesse deles. E eu preciso reforçar, não depende. Busque ao Senhor. Produza frutos dignos do Espírito Santo, se envolva com a palavra, ame as pessoas e o seu ministério vai florescer, porque isso não depende de homem, isso não depende de título. Então não se preocupe se os olhos e as atenções de ministério não conseguem te enxergar. Particularmente, eu prefiro quando eles não conseguem enxergar. Vamos à próxima. A série The Chosen é fiel à Bíblia ou é herética? Rapaz, que pergunta interessante aqui. Eu vou começar te dizendo, eu não sei te responder. E eu vou dizer o que eu fiz. Eu comecei a assistir, até mesmo porque algumas pessoas da igreja começaram a ver e perguntar exatamente a mesma coisa para mim. Eu achei que existia um certo exagero, né, de colocar um dos discípulos como autista. Foi uma licença, assim, eu acho que um pouco o próprio Pedro. Mas eu gosto de experimentar as coisas desarmadas. Então eu vi uma temporada. Eu chorei igual uma criança, chorei. Mas mesmo assim, eu posso dizer eu chorei porque os textos bíblicos vieram na minha cabeça e eu fui lembrando da história que eu vi na Bíblia. E aí eu tomei uma decisão muito importante que eu não falo. As pessoas não podem tomar essa decisão porque eu tomei. Eu cheguei numa conclusão de que eu não quero continuar essa série, assistindo essa série, não quero.
Não quero. Porque eu não quero ver, quando eu estiver no meu momento de devocional, com meus olhos fechados, clamando ao meu Redentor, eu não quero que venha uma imagem de um ator humano. Então, como eu sei que eu sou suscetível a filmes, eu gosto de filmes, eu gosto de séries, e a coisa da imagem pra mim é uma coisa que vem fácil, eu tomei uma resolução, não, eu não quero nenhuma imagem. Eu recuso aceitar na minha cabeça pensar em Jesus Cristo e vir a imagem de um homem, de um ator, assim. O meu Cristo é superior, o meu Cristo é mais excelente, o meu Cristo é mais bonito, o meu Cristo é mais tudo. Então, eu simplesmente me recuso a ver essa série. Mas isso é uma resposta minha. É uma resposta minha e eu não acho que isso tenha que ser repetido por ninguém. E aí eu não posso conseguir te dar essa resposta porque eu não vi suficientemente da série para te dizer o quanto ela foge da Bíblia e o quanto ela não foge da Bíblia. Mas eu queria compartilhar isso contigo, né? Que foi justamente essa experiência do meu coração. Eu não quero que nenhuma imagem perturbe aquilo que a palavra fala do meu Redentor. Por isso eu não vejo The Chosen. Vamos para a próxima? Como o pastor deve acompanhar a sua liderança? Qual o nível de relacionamento entre o pastor e a liderança? Essa pergunta é muito interessante, até mesmo porque isso vai variar muito do temperamento do pastor. Tem pastor que é mais reservado, tem pastor que é mais dado. Agora, fato é que é inevitável que em algum momento um pastor se sinta atraído por amigos próximos. E talvez em muitos encontros de pastores surgem os conselhos, não se aproxime dos membros da igreja. Talvez seja um conselho que se faz entre os médicos. Você não pode atender alguém da sua família. Uma certa distância ética entre você e as ovelhas da sua igreja, entre você e as pessoas que você aconselha. O problema é que o ministério pastoral é um ministério de conexão. O pastor precisa estar conectado. Então a primeira fronteira é a fronteira do teu temperamento, querido. Se você é uma pessoa que tem necessidade de estar um pouco mais de tempo sozinho, respeite isso. Respeite isso. Mas lembre-se que a Bíblia fala que quem busca a solidão no sentido mais radical está andando na direção oposta da sabedoria. Então, se você é uma pessoa que gosta de estar quieto, é importante que você cultive esses momentos na mesma medida que você cultiva o relacionamento com as pessoas. E uma provocação que eu faço, e talvez seja uma das coisas mais difíceis da Bíblia, Efésios capítulo 3. Paulo ora para que a igreja de Éfeso experimente junto com todos os santos, qual a medida, com a profundidade, qual a largura do pleno conhecimento de Deus. Eu acho isso extraordinário. Então, um dos textos que mais mexe comigo é esse. E aí, isso não é só para pastor. Então, essa experiência dessa plenitude de Deus não é experimentada sozinho. Então, se um pastor quer viver plenitude, ele precisa aprender junto com todos os santos. Não tem como viver toda a plenitude do evangelho com alguns santos. Consegue entender a diferença? Não é alguns santos, é com todos os santos. Por isso que a gente conversa, às vezes, as pessoas que estão longe da igreja, afastados da igreja. Quer viver a plenitude do amor? Você tem que estar junto com todos os santos. Por isso que não é questão de uma denominação, não é questão de uma igreja. É sobre uma disposição que o crente precisa ter de estar junto com todos os santos. Pastores precisam ser íntimos, ok? Mas isso não significa que não seremos traídos. Isso não significa que não seremos frustrados. Isso não significa que a gente não vai ter relações que vão nos magoar muito. Mas, independente disso, a intimidade é uma necessidade na vida pastoral. E a próxima pergunta, eu já vou emendar, se o discipulado é só para novo convertido. E a resposta é definitivamente não. Não. Porque discípulo é aluno. E quando Jesus fala, todos os textos de discipulado, né, tem sobre essa prerrogativa de a gente observar, olhar para Jesus, aprender de Jesus. Quem tem que observar e aprender de Jesus não é quem se converteu, é todo mundo que é cristão. Então eu vou na direção inversa. Se uma pessoa não está sendo discipulada em algum momento da sua vida, significa que a sua fé está correndo risco. Essa pessoa está adoecendo espiritualmente. Todo mundo precisa ser discipulado de alguma forma. O que é extraordinário é que a gente pode ser discipulado das mais variadas formas possíveis. O Espírito Santo ele é muito criativo, então a gente pode ser discipulado às vezes de maneiras que a gente nem percebe, ok? Mas não, discipulado não é só para novo convertido. Essas foram as perguntas de hoje. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, compartilhe. Me senti agora o Nicodemos agora. Não, tem um cara que fala assim, Alexandre Garcia.
Como que você fala mesmo? Essas foram as perguntas de hoje. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, tá tudo aí no vídeo para você poder se inscrever e fazer parte dessa família Mundo Bíblico. Que Deus te abençoe.